Tá aí a questão 145 da prova amarela do Enem 2018. Fala sobre uma pessoa que precisa fazer um empréstimo no valor de 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação é calculado em função do número de prestações N, segundo a fórmula. Pronto, então aqui o 400 vai ser o P. E N vai ser o número de prestações. A fórmula está dada aqui. Aqui embaixo, ele coloca as aproximações para os logaritmos que você deve usar na fórmula. No caso, para o log de 1,013, nós temos a aproximação de 0,05. Para o log de 400, 2,602. E para o log de 335, a aproximação é 2,525. Aqui ele pede o que? De acordo com a fórmula, ele quer o menor número de parcelas cujos valores não comprometem um limite definido pela pessoa. Quer dizer, ele só pode pagar no máximo 400, não pode passar disso. Então, quanto mais você dividir as parcelas, ou seja, quanto maior o número de parcelas, menor vai ser o valor da prestação, certo? Então, vamos aqui usar a forma que ele passou pra gente. Nesse caso, a gente vai procurar deixar essa fórmula de maneira que ela apareça esses logaritmos aqui, o 1,03, que a gente já viu que tem, né? 1,03. Só que ele deu logo de 400 e de 335. Lembrando que esses logaritmos são na base 10. Então aqui na fórmula não vai ter, no caso para 5.000, para 0,03, ele não deu as aproximações para esses logaritmos. Então antes de aplicar o logaritmo nessa fórmula, a gente tem que procurar reduzir ela de maneira que apareça o número 400 e o número 335, que foi as aproximações que a questão deu. Lembrando que sempre que a questão dá essas aproximações, é porque na hora de resolver você vai ter que resolver com esses números. Então vamos colocar aqui. Está um pouco difícil aqui. Eu estou usando um suporte aqui para segurar o celular. E a mão tem que ficar por baixo. A gente está batendo aqui no suporte. P, no caso, é os 400. Tá aqui. O restante está na forma. 5.000 vezes 1,013 elevado a n vezes 0,013. Aqui. Tudo isso dividido por 1,013 elevado a n menos 1. Repare que ele colocou entre parênteses assim. Esse termo aqui é um só. Você pode tratá-lo como um termo só. Então vamos tentar aqui ver se aparece aqui no caso o log de 335, né? Porque
400 a gente já tem aqui. Então que a gente não pode aplicar logo o logaritmo por dois motivos, que a gente não tem ainda o número 335 e principalmente por causa desse termo aqui. Esse termo ele não pode ser aplicado o log, quer dizer, pode, mas ficaria mais difícil para você resolver a questão, porque ele não deu um logaritmo de 0,03 elevado a n menos 1. Ele deu o logaritmo apenas de 1,03 elevado a n, que é diferente desse termo aqui. Esse termo tem um menos 1. Então você não pode usar o logaritmo de 1,03 a n nesse termo aqui, que ele é considerado um termo só e é diferente desse. Então, como ele está aqui dividindo, eu vou passar ele para esse membro aqui, juntar ele com os 400, no caso ele passa multiplicando. Isso vai ficar 400, que multiplica 1,013 elevado a n menos 1, igual 5.000 vezes 1,013 elevado a n e vezes 0,013. Pronto, aqui a gente aplica a distributiva, multiplica 400 pelo primeiro termo e pelo segundo. Nós ficamos com 400 vezes 1,013 elevado a n menos 400. E igual a... Aqui a gente já pode ir resolvendo essa multiplicação. Se a gente considerar que aqui seja 5 vezes 10 elevado à terceira, que é os 5.000, vezes 1,013 elevado a n, vezes, aqui a gente pode colocar 13 vezes 10 elevado a menos 3, ok? No lugar do 0,03. Então, continuando aqui, veja que aqui nós temos um termo. Vamos fazer primeiro essa multiplicação, mas aqui a gente já tem termos semelhantes, que seria esse termo aqui, que tem 0,3 a n, e esse aqui. A gente vai ver como é que ele vai ficar semelhante, porque não está ainda, porque está multiplicando por esse número aqui. Mas quando nós fizermos essa multiplicação, vai ficar só o 0,03 a n, que vai ficar semelhante a esse aqui. Então, continuando. Vou repetir aqui. 400 vezes 1,013 menos 400. Esse 400 aqui a gente vai passar para o outro lado. Mais na frente a gente passa. Vamos resolver primeiro isso aqui. Aqui nós temos 5 vezes 13, que dá 65. O 10 à terceira vezes 10 a menos 3. No caso vai dar 10 elevado a 0. Que a gente sabe que é 1. Então vai ficar, esse aqui vai ser cortado, né? 3 menos 3, vai ficar o 0, e 10 elevado a 0 é 1. Então vai ficar a multiplicação aqui dos dois deu 65 vezes 1, 65. Pronto, permanece apenas o 65. O 10 à terceira foi cortado com o 10 a menos 3. E aqui vai ficar 1,013 elevado a n. Ok? Esse aqui já foi multiplicado com 5, está aqui, e o 10 foi cortado. Veja que a expressão já ficou mais simples. Então, quais termos semelhantes eu poderia juntar aqui? Esse aqui, que tem mesma base, mesmo expoente, e esse aqui. Ok? Então, a gente vai passar esse termo aqui para esse lado da igualdade, e o menos 400 a gente leva para o outro lado.
vai ficar 400, 1,013 elevado a n, menos 65 vezes 1,013 elevado a n, igual a 400. Ok? Esse termo veio para cá e o 400 foi para lá. Aqui nós temos 400 menos 65, os termos são semelhantes. Na subtração a gente já vai obter aqui, ó, o 335 vezes 1,013 elevado a n, igual a 400. Veja que aqui já apareceu o número 335. E até agora não foi aplicado ainda os logaritmos, né, para a equação. Aqui eu ainda posso passar esse número dividindo, ou seja, 1,013 elevado a n igual a 400 dividido por 335. Pronto, finalmente, só um termo do lado esquerdo, só um termo do lado direito. Podemos finalmente aplicar os logaritmos na equação. Então a gente vai colocar log de 1,03 elevado a n é igual a um log de 400 dividido por 335. Esse n aqui, pela propriedade do logaritmo, o expoente desse número pode ser passado à frente do termo logaritmo. No caso aqui vai ficar n vezes log 1,013 igual a log de... Aqui a gente tem uma divisão no logaritmo. A gente pode distribuir ela da seguinte forma: logaritmo de 400 menos logaritmo de 335. Ok? Tá aí. A aproximação que a questão passou para o log de 1,013 passou também para log de 400 e log de 335. Chegou o momento da gente substituir pelas aproximações que foram dadas. Então, para o log de... Olha aqui, ó, utilize 0,005 como aproximação para o log de 1,03. Então, a gente vai colocar 0,05 nesse logaritmo. 0,005 n. Esse n é que já estava aqui, certo? Esse aqui é o que foi substituído por 0,05 igual o logaritmo de 400. Aí a gente vê na questão é 2,602 como aproximação para o log de 400. Então 2,602 2,602, ok, menos o log de 335 está aqui. 335, a aproximação que ele deu foi aqui, 2,525
2,525. Tá aí. Agora ficou fácil. N é igual a... Você faz essa subtração, ela vai dar 0,077. Esse número aqui você passa dividindo. 0,005. Tá chegando o valor de N. Para eliminar essas vírgulas, a gente multiplica por 1000 os dois membros. N é igual a 77 dividido por 5, depois de feita a multiplicação por 1000. Essa divisão vai ser 77 dividida por 5. Aqui dá 1, sobra 2, embaixo 7, aqui dá 5. Dá 25, sobra 2. Ok? Aí a gente coloca um 0,20 por 5 dá 4. A gente viu que o período não deu perfeito para a prestação ser exatamente igual a 400. Aqui a gente tem 15,4 períodos. A questão pede aqui o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa. O limite definido foi 400. Então, qual seria o número inteiro que a gente ia utilizar? Essa prova aqui marcaram letra C, mas não vai ser os 15. A gente viu que quanto mais parcelas, menor fica a prestação. E quanto menos parcelas, vai ficar maior a prestação. Então, se eu diminuir o 15,4, se eu diminuir para 15, então vai extrapolar um pouco o valor da prestação. Então, a questão não aceita que seja maior de 400. Pode ser menor, pode. Mas o número mínimo possível de parcelas. O número mínimo possível, então, certamente será 16. Porque se eu diminuir para 15, a prestação passará dos 400. Então, no caso, eu tenho que utilizar 16. Isso. Nossa questão a gente encontrou 15,4. Aqui 15,4. Então a gente vai, no caso, o período mínimo será 16. Porque se a gente usar 15, ela vai passar dos 400. Ok, a resposta fica sendo a letra D. Ok? Muito obrigado e até a próxima.